Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast do Sofá Amarelo, tal como prometido. Hoje vai ser em vídeo e, portanto, vão estar a ver-me. Normalmente estou escondidinha atrás da voz e só ouvem realmente a voz. Para além desta promessa de que ia fazer um podcast em vídeo, ficou também a promessa de fazer um episódio sobre o sagrado masculino, uma vez que fiz sobre o sagrado feminino e, portanto, exige-se aqui algum equilíbrio a esse nível. Então, para vos falar sobre o sagrado masculino, é importante que voltemos ao feminino. E a ideia de que o sagrado feminino tem a ver com um resgate dessa energia feminina que estava suprimida devido a condicionamentos sociais. Ora, o mesmo acontece em relação a esta energia masculina. Eu vou relembrar, eu acho que nunca é demais relembrar que todos temos estas duas energias e, portanto, isto não é meramente uma questão de género, tem a ver com uma questão de equilíbrio energético e isto é sempre bom de focar. Ora, a energia masculina nós associamos muito à força, à coragem, ao poder de decisão. Tem muito a ver também com esta questão da liderança. A liderança é uma característica que nós associamos muito à energia masculina. Tem a ver com a capacidade de proteger. Lá está, a liderança também implica essa proteção do grupo, essa preocupação com a comunidade. A comunidade ou com um determinado grupo específico, não é? Pronto. E portanto, às vezes não, muitas das vezes, esta energia masculina vai para um polo que não é um polo saudável, porque nós temos muito aqui a questão do masculino, que é um masculino imbatível, indestrutível, insensível até, não é? E é essa ideia que se criou em torno da energia masculina que nós temos que desconstruir de alguma forma, porque houve também, tal como eu expliquei quando falei do feminino, houve aqui uma supressão desta vulnerabilidade, desta fragilidade que também existe em cada ser humano e que existe também no homem, não é? E portanto, o sagrado masculino tem a ver com fugir das normas em relação àquilo que deve ser o masculino, a fugir das normas daquilo que é esperado do homem e permitir que o homem seja na sua totalidade, seja ser humano na sua totalidade, o que implica estas duas energias mais uma vez, portanto tem tudo a ver com este equilíbrio. Ora, eu falei-vos desta sociedade que até agora era marcada por um patriarcado e por uma energia masculina que não era saudável. E, portanto, o que aconteceu foi que este comportamento foi para um polo um pouco tóxico, no sentido em que os comportamentos ficaram mais competitivos, mais agressivos, mais ambiciosos, mais em torno do poder. E o masculino tornou-se até um pouco insensível, lá está, suprimindo esta sua vertente feminina. E portanto, aqui o que se quer é um regresso a esta totalidade, à totalidade das duas energias. Portanto, o sagrado masculino tem a ver com um homem que aceita a sua própria fragilidade, aceita os seus medos e as suas inseguranças e se liberta, isto é o mais importante, há uma libertação daquilo que é esperado dele em termos sociais. Portanto, o homem vai permitir-se ser mais sensível não só consigo próprio, mas também em relação aos outros, nomeadamente à mulher, nomeadamente aos filhos, aos pais, e a toda uma panóplia de situações, até pode ser em relação aos funcionários da sua empresa, não é? Portanto, este homem deixa de ser aquele ser duro, aquele ser indestrutível, aquele ser que está numa ambição cega, competitivo de uma forma tóxica e passa a ser um homem que se permite sentir, um homem que se permite chorar,
porque havia muito aquela ideia de que o homem não chora, não é? O sagrado masculino vem destruir essa ideia que existe na nossa sociedade há muito, muito tempo. O homem também chora, o homem também sofre, o homem também é sensível, o homem preocupa-se, o homem protege, mas tendo toda esta sensibilidade por detrás. Ou seja, o homem protege sim, mas o homem não é indestrutível. O homem está lá, em presença, faz parte dessa família, desse grupo, dessa empresa, seja do que for, o homem está lá, mas é um homem que também tem as suas sensibilidades e as suas inseguranças e que também tem as suas preocupações e que também pode acolher as suas próprias emoções e acolher as emoções dos outros, não é? Depois há aqui um resgate, portanto, não só a esta aceitação da essência feminina, da essência frágil ou vulnerável ou sensível, com sentimentos, mas também há um resgate do poder do masculino, porque isso também não estava aqui num polo saudável, ou seja, o masculino, ao resgatar o seu lado sensível, vai resgatar o seu lado de guerreiro também, e de guerreiro, de empreendedor, de líder, de protetor. Portanto, ao resgatar a sua vulnerabilidade, vai ganhar a sua força e vai permitir-se também ser um masculino mais forte, mais corajoso, mais decidido. E é isto que é preciso nós entendermos. Se nós suprimirmos um dos lados, estamos a reduzir a força do outro lado também. Portanto, ao resgatarmos uma parte que estava escondida, que não estava acessível, nós vamos estar a fortalecer o outro lado. Porquê? Porque este é de facto um resgate da totalidade, não é? E essa totalidade implica um homem que pode ser o homem mais corajoso, mais poderoso do mundo, mas que também é capaz de chorar ou de se emocionar com coisas pequenas, de se tornar um ser mais humano, mais sensível, mais emotivo, de estar a ver o espetáculo do filho na escola e chorar, comover-se. Esta comoção é uma característica muito feminina, mas que o homem também tem. E, portanto, é importante que o homem deixe de suprimir isso. Mas isso, portanto, nós podemos ver esse homem a chorar num espetáculo a ver o filho, na escola, mas também podemos ver esse homem a fazer um discurso para 500 pessoas com todo o poder, com toda a sua força e com todo o empenho e com toda a intensidade e a inspirar centenas de pessoas. Não só com as suas palavras, mas também com as suas ações. Portanto, é esse o masculino que nós temos que resgatar. E isto é igual no que diz respeito à energia masculina na mulher. Ou seja, quando a mulher está muito no seu feminino, a mulher perde este poder, perde esta força, perde esta coragem, este poder de decisão. E é necessário que a mulher também, para além de resgatar o seu feminino, possa resgatar esta energia masculina também, que existe nela e que às vezes também é suprimida. Eu aqui falo de mulheres que estão muito na vítima, que estão muito na sua fragilidade, estão muito na dor, estão muito no seu interior, muito para si, muito para dentro, e que precisam de agir, precisam de agarrar o seu poder pessoal, precisam de dar um passo, precisam de andar para a frente, precisam de fazer mais, precisam de ser mais empreendedoras, por exemplo, não é? Mas até certo ponto, ou seja, numa dose saudável, portanto, isto será um masculino saudável, não uma energia masculina na mulher que funciona como uma defesa, como uma armadura, mas um masculino saudável que tem a ver com esta capacidade empreendedora, tem a ver com a capacidade, com o poder de decisão, tem a ver com esta força e esta coragem que vêm de dentro, mas que não têm qualquer tipo de toxicidade, que simplesmente estamos a implementar, estamos a fazer, estamos a criar, ok? Estamos a manifestar. E aí está tudo certo, ok? Portanto, tanto num caso como no outro,
Portanto, tanto se falarmos de homens como de mulheres, esta energia masculina tem que ser regulada, tem que ser equilibrada e, portanto, há aqui um doseamento saudável, no sentido em que, ok, é preciso haver força, coragem, poder de decisão, ação, este espírito guerreiro, mas sempre até certo ponto e sempre aqui com um pezinho na nossa própria fragilidade e na aceitação dessa fragilidade, sempre com alguma capacidade emotiva de integração das nossas próprias emoções, dos nossos próprios medos, inseguranças, etc. Ou esta capacidade de nos comovermos com coisas, com pessoas, com momentos, ok? Então é este abraçar dos dois lados, é este abraçar de tudo aquilo que nós somos, porque temos estas duas vertentes sempre, ok? E quando elas estão em equilíbrio, nós vamos buscar o melhor dos dois mundos, e quando elas estão em equilíbrio, de facto, tudo à nossa volta fica mais equilibrado. Porque, por exemplo, a tristeza, se for suprimida, transforma-se em raiva. Isto é apenas um exemplo, ok? Então, se houver uma correta integração dessa tristeza, não há tantos ataques de raiva. A raiva tem a ver com emoções que estão suprimidas, que não foram integradas e aceites. E assim, isto foi apenas um exemplo, mas há outros exemplos. Portanto, se há demasiado feminino e há demasiada dor, há demasiada vitimização, porque não há ação e poder pessoal. E, portanto, aí seria o desequilíbrio. Então vamos aqui equilibrar as coisas e vamos aceitar as características da energia feminina e da energia masculina e vamos juntá-las de forma equilibrada e vamos buscar de facto o melhor dos dois mundos. E isto certamente que não é fácil, porque lá está, a nossa sociedade fez-nos evoluir para lugares menos equilibrados e menos sensíveis, mas isto é aquilo que vai fazer com que nós possamos ir buscar tudo aquilo que vai tornar a nossa vida mais bonita e a sociedade mais bonita. Trata-se essencialmente aqui de uma elevação do nível de consciência a nível humanitário e também de uma elevação vibracional também, ok? Porque, por exemplo, um homem que seja um homem, ok, alguém que tenha masculinidade tóxica, vou falar assim, uma energia masculina tóxica, é alguém, por exemplo, que não se preocupa tanto com os animais ou com o facto da natureza estar em perigo, do ambiente estar em perigo, com estas questões ambientais, do aquecimento global e etc. Haverá quase uma insensibilidade em relação a isso. E, portanto, até isto vai equilibrar-se quando há um equilíbrio destas energias em nós. Por exemplo, eu por acaso hoje partilhei no meu perfil uma questão que tem a ver com um filme no qual, pelos vistos, o coach Tony Robbins está envolvido e que tem a ver com a questão do tráfico humano, essencialmente de crianças. E, portanto, este filme é um filme que nos toca mesmo no âmago e, portanto, eu emocionei-me a ver o trailer. E, portanto, estamos a falar do Tony Robbins, que é, se calhar, o coach, ou provavelmente o coach mais famoso do mundo e que nós associamos muito aqui à questão da masculinidade, porque normalmente as terapias têm um pouco mais de energia feminina e o coaching tem um pouco mais de energia masculina. E então nós associamos o Tony Robbins, se calhar, a mais energia masculina, até porque é aquele homem forte, com voz grossa e poderoso e que nos empodera, não é? E o facto de ele estar agora tão associado a causas tão sensíveis, porque não é a primeira vez que eu vejo que ele se associa a este tipo de causas, e de facto o filme é um filme que nos sensibiliza imenso. Eu ainda não vi o filme, mas só pelo trailer dá para perceber. Lá está, nós vemos aqui uma correta integração da energia feminina e isso de facto só o torna ainda mais poderoso, esta plenitude, o facto de ele ir ao outro lado e de explorar as suas duas facetas
de as tornar mais bonitas quando juntas, ok? Então ele usa o seu poder, usa o seu estatuto para trabalhar em causas humanitárias e sensíveis. E é isto, é esta correta integração que nós devemos procurar, no meu entender. E, portanto, essencialmente devemos largar comportamentos tóxicos. Não vou falar-vos aqui de comportamentos tóxicos no que diz respeito à energia masculina. Eu tinha feito um outro podcast que partilhei com um amigo e, de facto, havia ali uma concentração, um foco grande no tóxico na tentativa de mostrar o que é que seria saudável. Portanto, eu inverti essa tendência e, portanto, falei-vos mais do que é que seria saudável em vez de me focar no que não seria. Então, espero que tenham gostado. Não sei se vou fazer muitas vezes este podcast assim, ou olhar para a câmara, mas espero que tenham gostado e espero que continuem a seguir o Sofá Amarelo.